Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou vosso irmão em Cristo, presbítero Gregório, apresentador do Pedacinho do Maná dos Céus. O Pedacinho do Maná dos Céus, hoje, eu quero falar um pouco sobre o Verbo de Deus. Está registrado no livro de João, capítulo 1, onde João nos apresenta a palavra que se tornou carne. Está escrito assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele no princípio estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Muito bem, amados, eu vou ler somente até aqui. Provavelmente depois eu venha falar um pouco mais, mas o versículo 14 diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Muito bem, amados. Nós vemos aqui que João apresenta o Verbo que se fez carne. Ele apresenta a palavra como sendo aquela que se transformou em carne. A palavra de Deus. Hoje nós vamos procurar entender o significado do Verbo se tornar carne. No princípio ele era o Verbo, ou seja, era a palavra. O Evangelho de João abre com a declaração de que no princípio era o Verbo. O significado disso está explicado a seguir e mostra que Jesus é Deus. Em outras declarações, a palavra Verbo é traduzida como seja a palavra. Ou seja, Jesus é o Verbo, ou a palavra. Tudo que João fala sobre o Verbo se refere a Jesus. Essa passagem nos mostra a relação de Jesus com Deus Pai e com cada um de nós. Para entender melhor o significado disso, é preciso ver o contexto. No princípio era o Verbo. Antes de qualquer outra coisa existir, Deus já existia. Ele é eterno, sem começo nem fim. Foi Ele que criou tudo que existe no princípio através de sua palavra. Em livro de Gênesis, capítulo 1, verso 3, nos relata que Deus usa a palavra para criar. Ele diz: disse Deus, haja luz, e houve luz.
Então, no princípio, Deus começa a criar através da sua palavra. Deus falou e as coisas veio a existir, ou tudo se formou. A palavra de Deus é seu poder ativo sobre o mundo. João 1, verso 3 diz que sem a palavra de Deus nada pode existir. Do nada, nada surge sem a presença do Eterno. Tudo foi formado pela palavra poderosa de Deus. Deus libera uma palavra e tudo passa a existir. Ou seja, o Verbo estava com Deus e o Verbo era o próprio Deus. A segunda parte de João 1 diz, ele apresenta o Verbo ou a palavra como algo intimamente ligado a Deus. A palavra de Deus é Deus. Não podemos separar Deus de seu poder ativo, ou seja, da sua palavra, das suas ações. Se separarmos Deus da sua palavra, essa palavra não tem vida. A vida, portanto, são parte do próprio Deus. Se nós analisarmos a palavra, nós iremos descobrir que Jesus era o Verbo. Jesus era o próprio Verbo de Deus, ou seja, a própria palavra. Então, por que Jesus era a palavra? Porque ele era o Verbo. Jesus era o Verbo porque ele é a expressão do poder e da ação de Deus. O Verbo, ou seja, a palavra de Deus, que criou o mundo. A Bíblia diz que tudo foi criado por meio de Jesus. No grego, a palavra para verbos é logos, que significa palavra. Por sua palavra, Deus criou o mundo e tudo que existe. A palavra de Deus representa seu poder, sua autoridade. O Verbo é Deus agindo no mundo. A palavra de Deus é manifestada a este mundo. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Hebreus, capítulo 11, verso 3. Então, pela fé, podemos entender que o universo todo foi formado pela própria palavra de Deus, que é Jesus, que é o Verbo de Deus. Então, nós precisamos entender isso. Precisamos compreender que Jesus é o Verbo que se fez carne. O Verbo que se transformou em carne. A palavra de Deus se tornou homem, ou seja, recebe agora um corpo. Deus falou em sua palavra que a parte dele se tornou uma pessoa de carne e osso. Não é o presbítero Gregório que está falando. É o Espírito Santo através da boca do presbítero Gregório mostrando que a palavra de Deus, ele nasce no corpo físico, se torna homem. É isso que está em João, capítulo 1, verso 14. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito,
vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. O que significa a palavra unigênito? A palavra unigênito significa único. Então, aquele que a palavra, ele se tornou o único. Ele se tornou o Filho, ele se tornou semelhante ao homem. Ele se manifesta na forma humana. A palavra de Deus se tornou um homem. Então, essa pessoa era Jesus. Todo o poder de Deus está em Jesus, porque Ele é a palavra de Deus. Jesus é Deus agindo sobre o mundo, se relacionando com o mundo, se relacionando conosco. Deus veio à Terra para salvar esse planeta. Ele não confiou o trabalho a nenhum anjo, arcanjo ou querubins, ou a outras pessoas. Ele usou o seu poder criador para tornar a forma de um homem e viver entre nós, mostrando o caminho da salvação. É por isso que Jesus é a representação exata de Deus, porque Ele é Deus em forma humana. É como homem, Deus se identificou conosco e mostrou o seu grande amor por nós. Então Deus se manifesta por meio do seu único Filho, que no princípio era o Verbo. Esse Verbo se reveste de carne. Jesus, que era a própria palavra de Deus, recebe um corpo humano. E Deus agindo agora no mundo através do seu Filho. A Bíblia diz que Jesus é o Verbo, a palavra de Deus. A Bíblia explica que Jesus sempre esteve com Deus, porque Ele é Deus. Jesus é Deus se revelando ao homem, agindo no mundo para trazer a salvação. A palavra de Deus se tornou um homem e morou entre nós. Então Jesus, Ele é Deus. No princípio Ele era o Verbo. Por ser Verbo, por ser a palavra de Deus, Jesus tinha todo o poder e autoridade de Deus. Vamos procurar entender isso de uma melhor forma. Livro de João, capítulo 17, verso 1 e 2, tem a famosa oração de Jesus, onde Jesus levanta seus olhos para os céus e ora a Deus, dizendo: Pai, lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda vida eterna a todos que lhe deste. Jesus levanta os seus olhos para os céus dizendo: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, com a mesma glória que tu lhe deste antes que o mundo existisse. Jesus, Ele é toda a autoridade. Ele é o Senhor da eternidade. Então, precisamos entender que Jesus, as suas ações eram as ações de Deus. Seus milagres eram evidência
de que ele era o poder de Deus no mundo. Jesus tinha toda a autoridade de Deus para ensinar e perdoar pecados, porque ele era Deus. Quem rejeitou Jesus, rejeitou o próprio Deus. Quem rejeita a ação de Jesus, rejeita a ação salvadora de Deus em sua vida. Jesus é a palavra que abre a porta para um relacionamento com Deus. Jesus é a palavra de Deus que nos dá vida e sustenta-nos através desta vida, nos iluminando, nos agraciando. Veja o que Jesus diz, João 5, verso 24. Eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. É a palavra de Jesus dizendo, olha, se você acredita em mim, se você ouve as minhas palavras e acredita naquilo que eu estou ensinando a vocês, então vocês creem naquele que me enviou. E se vocês crêem nisso, vocês têm a vida eterna. E não serão condenados. Mas você já passou da morte para a vida. É Jesus falando, nos instruindo. Quem aceita Jesus como seu Salvador, ele tem a vida eterna. E seu coração aprende a palavra de Deus. Em Romanos capítulo 10, versículo 8 e 9 está escrito assim, mas o que ele diz, a palavra está perto de você, ou seja, Jesus está perto de nós. Está em sua boca, em seu coração, quando nós usamos a nossa boca para pronunciar a palavra de Cristo, é como Cristo estivesse usando a nossa própria boca. Quando nós meditamos na palavra de Deus, que essa palavra de Deus está armazenada em nossos corações, é o verbo sendo habitado em nosso coração, ou seja, Jesus habitando dentro do nosso coração. Isto é a palavra da fé que estamos proclamando. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Aqui não diz que ainda já estamos salvos. Aqui está no futuro, dizendo que será salvo. Então nós podemos e corremos risco ainda de perder essa salvação. Então nós precisamos entender, meus irmãos, que a palavra de vida, ela precisa estar armazenada em nossos corações. Precisamos entender que Jesus é o próprio Deus. Ele é a palavra, Ele é o verbo e Ele é Deus. Sim, amados, Jesus é Deus. A Bíblia deixa isso bem claro. Deus é um só, mas é uma trindade, ou seja, 3 em 1. Trindade significa tríplice, 3 em 1. Isso pode parecer estranho, mas Deus é muito mais complexo que um ser humano. Nós somos corpo, alma e espírito. O apóstolo Paulo explica isso de forma contrária. Ele diz que devemos preservar íntegro o nosso espírito, alma e corpo.
Nós geralmente falamos que somos corpo, alma e espírito, porque primeiro vemos o corpo que é visível e depois referimos a alma, que é o nosso sentimento, e ao espírito, que são invisíveis, tanto a alma quanto o espírito é invisível. Então nós valorizamos muito o corpo. Mas o apóstolo Paulo explica que nós somos espírito, que habita em uma alma que habita em um corpo. Deus é Pai, Deus é Filho, Deus é Espírito Santo. Jesus é a parte de Deus que é Filho. Ao vir a vir aqui para esta terra, quando ele veio para este planeta, ele se transformou num homem, identificando-se conosco. O Evangelho de João abre dizendo que Deus é a palavra, e ele se tornou num homem. É isso que está no livro de João, capítulo 1, do versículo 1 até o 14. Então Jesus era Deus na forma da palavra, e estava com Deus quando o mundo foi criado. Por outras palavras, Jesus é uma parte da Trindade de Deus. Muita gente toma as passagens que fala de Jesus estar junto a Deus como evidência de que ele não é Deus. Mas outras passagens são muito claras ao afirmar que Jesus é Deus. Afirmar que Jesus é o próprio Deus. Livro de Tito, capítulo 2, verso 13. Enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. É uma afirmação. Tito diz que enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador. Vírgula, aí ele diz quem é: Jesus Cristo. Ele deixa bem claro isso. Então Cristo é o grande Deus e Salvador. Não há como contradizer a palavra de Deus. Não há como negar a evidência da palavra de Deus. Quando nós lemos João, capítulo 1, entendemos que não é uma diferença de opinião sobre a divindade de Cristo, mas que todos estão falando de Jesus como sendo Deus. Quem Jesus afirma ser? Jesus disse que era filho de Deus e filho do homem. Muito bem. Ele afirmou ser filho de Deus e filho do homem. Jesus queria ser homem. Ele morreu tentando ser homem. Existem tantos homens que morrem tentando ser Deus. O Cristo, o Messias, ambos significam ungido. Não lemos nos evangelhos que ele disse: eu sou Deus. Mas ele também nunca disse: eu sou homem. Mas pelas coisas que disse e fez, fica bem claro que ele se considerava Deus. Jesus deixou que as pessoas o adorassem. Em Mateus 28, verso 9, nós vamos ver uma passagem onde Jesus permite. De repente Jesus
as encontrou e disse: salve. Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Jesus se permite receber essa adoração. Se ele se permite receber essa adoração, é porque ele se equipara a Deus. Então Jesus era os judeus. E os judeus acreditavam que só devia adorar a Deus, nunca a homens. Se Jesus permite que alguém adore a ele, então ele se considera um Deus. Jesus, ele tinha o poder de perdoar os pecados. E homem nenhum tem esse poder, irmãos. Ninguém tem poder para perdoar pecados, para absorver ser humano dos seus pecados. Livro de Marcos, capítulo 2, versos 5 a 6, está escrito assim: vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Estava ali alguns mestres da lei racionando em seu íntimo. E esses mestres questionaram. Então Jesus, ele mostra que ele tem poder de perdoar os pecados. Ele diz para o paralítico: levanta-te e anda. Ele não estava perdoando pecados feitos contra ele próprio, mas todo pecado cometido contra Deus. Os teólogos judeus daquela época ficaram chocados, porque só Deus pode perdoar pecados, assim visto que todo pecado é uma ofensa contra Deus. Jesus disse que já existia antes de Abraão. Ele diz: antes que Abraão existisse, eu era. E ele volta a afirmar: eu sou. João, capítulo 8, verso 28, está escrito assim: Jesus disse: quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou, e que nada faço de mim mesmo, mas falo exatamente o que o Pai me ensinou. Então ele mostra claramente que ele é. Ele diz: eu sou. João capítulo 8, verso 58 e 59. Respondeu Jesus: eu afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Então eles apanharam pedras para apedrejá-lo. Mas Jesus escondeu-se e saiu daquele templo. Então nós vemos que Jesus, quando Jesus afirma ser antes de Abraão, Abraão já havia morrido há muito tempo. Como Jesus poderia ser antes dele? Sendo eterno. Eis que Jesus nos mostra, ele é eterno. Quando Moisés perguntou a Deus qual era o seu nome, Deus respondeu que era: eu sou, diz Deus. Que em hebraico é um jogo de palavras como significado Senhor. Assim Deus ficou conhecido como eu sou. Jesus disse que era antes de Abraão, diz: eu sou. Quando os judeus perguntaram quem ele era, depois quiseram matá-lo, porque ficou claro que ele dizia ser Deus. Jesus disse que ele e o Pai eram a mesma pessoa. Livro de João, capítulo 10, versículo 30 até o versículo 33, ele diz: eu e o Pai somos um.
Ele não diz, o Pai é um e eu sou o outro. Não, ele diz, eu e o Pai somos um. Novamente os judeus pegaram em pedra para apedrejá-lo. Mas Jesus lhe disse, eu mostrei muitas boas obras da parte do Pai. Por qual delas vocês querem me apedrejar? Responderam os judeus, não vamos apedrejá-lo por nenhuma boa obra, mas pela blasfêmia, porque você é um simples homem e se apresenta como Deus. Então Jesus, ele se apresenta como sendo o próprio Deus. Então ele mostra-nos isso claramente. É isso mesmo, meu irmão. Quando Jesus diz, eu sou, ele está falando que é Deus. Os judeus entenderam isso. Eles compreenderam isso. Mas não aceitaram. Então tentaram apedrejá-lo. Jesus ensinou que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele só poderia ser o caminho porque o próprio salmista diz para Deus, mostra-nos o caminho. Agora Jesus aparece dizendo, eu sou o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele não diz, vai ao Pai, ele diz, vem. Vem, quer dizer, ninguém pode chegar até Deus se não chegar até Jesus. É isso que está no livro de João 14, verso 6. Então, nenhum grande líder espiritual disse que a salvação era por ele. Ninguém se apresentou como sendo o caminho. Isso seria absurdo, porque quando morresse já não haveria salvação. Mas Jesus não, ele disse só para obedecer a sua palavra, ele disse que estará na vida de quem o aceitar como Salvador, tal como Deus fez, como Deus faz. Livro de João, capítulo 14, verso 23. Respondeu Jesus, se alguém me ama, obedecerá minha palavra. Preste bem atenção no que ele diz. Meu Pai o amará. Nós viremos a ele e faremos morada nele. O próprio Pai, o Filho, virá habitar naquele que ama a Jesus. Aquele que obedece a sua palavra. Quando tu obedeces a palavra de Deus, as escrituras, os ensinamentos do Filho de Deus, que guarda esta palavra armazenada no teu coração, você está abrigando o Pai, o Filho, o Espírito Santo na sua plenitude em sua própria vida. Então, nós vemos isso, amados. Nós vemos que Deus, ele quer habitar em minha alma, em sua alma. Então, muitas dessas afirmações foram registradas por João, um dos apóstolos de Jesus que ouviu essas coisas diretamente da boca do Senhor, em primeira mão, como diz os jornalistas. Não são rumores escritos muitos séculos mais tarde. Não, amados, foi um discípulo que deitava nos ombros de Jesus que escreveu essas palavras. Os judeus teriam aceitado Jesus como Messias, ou profeta, ou líder espiritual sem problema, porque ele já estava à espera que ele viesse. Ele esperava há muito tempo.
A razão por que muitos se recusaram a aceitá-lo, porque ele se apresenta como sendo o próprio Deus. Por isso mataram. Foi precisamente porque ele se dizia ser Deus. Jesus provou ser o Deus quando ressuscitou. Todos os outros causos de ressurreição na Bíblia foram graças a orações de homens de Deus, mas Jesus ressuscitou sem ninguém interceder por ele. Quando o mundo havia perdido a esperança, quando os discípulos tinham desistido, Jesus ressuscitou. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Atos do Apóstolo, capítulo 2, verso 24. A morte não tinha poder para segurar o próprio Cristo. Ele não tinha poder, porque ele era perfeito, era Deus. Então, amados, diletos irmãos, esse é o pedacinho do maná dos céus, nesse dia de hoje, que eu trago para vosso selego espiritual, para ser um alimento, é uma fatia do maná dos céus, é um pedacinho do maná dos céus. Que Deus vos abençoe abundantemente. Amém e amém.